Boa noite. Hoje a gente vai ter mais um webinar do Clube Minerva, a iniciativa da EP com apoio da Poli, que visa inspirar e apoiar mulheres nas carreiras STEAM. Para quem quiser conhecer mais sobre a iniciativa, visite o nosso canal lá no YouTube. Você consegue acessar os eventos que a gente já fez, com convidadas super especiais e sempre relacionados ao tema de equidade nas carreiras STEAM. E hoje, recebendo 3 convidadas para falar da equidade nas carreiras internacionais. Eu vou aproveitar agora para apresentar a Mariana Kobayashi. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Elô, obrigada. A Mari é engenheira química da Poli, mestre em energia e processos de refino pelo Instituto Francês do Petróleo e hoje trabalha com governança de dados e transformação digital na área de energia. É embaixadora do Women in Data Science Paris. Boa noite de novo. Boa noite. Agora eu vou chamar a Márcia Kuchik. Tudo bem, Márcia? Tudo, Elô, boa noite, Mari. A Márcia é engenheira formada também pela Poli e pós-graduada em administração pela FGV. Iniciou sua carreira como trainee no Citibank e atualmente trabalha na Diageo, com ampla experiência em finanças. Desde 2014, trabalha em Londres com foco em Finance Transformation. E a nossa terceira convidada vem direto da Itália. A Bianca Kikuchi também é formada na Poli, em engenharia civil. Teve passagens em empresas de consultoria internacionais como Accenture e Capgemini. Hoje atua na Itália, na empresa de consultoria Altea App, especializada em implementações de softwares ERP. Tudo bem, Bia? Oi, Elô, tudo bem? Boa noite. Oi, Mário. Oi, Márcia. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa conversa. Vou começar pela Mari, e depois a Márcia e a Bia também contam a história. Como que vocês foram parar aí na Europa? Certo. Então, eu vim primeira vez para a Europa em 2014, fazer um intercâmbio pela Poli, em duplo diploma, com a bolsa que chamava Brafitec, e vim fazer esse duplo diploma em engenharia de processos industriais. Então, na Poli era engenharia química, vim fazer essa área mais orientada para processos, modelagem, programação, e gostei muito daqui, já era aqui na França, e decidi fazer um mestrado aqui. Terminei meu TCC no Brasil e voltei para cá fazer um mestrado, como você falou, na área de energia e de refino. E logo terminando esse mestrado, eu fui contratada por aqui. Então, acho que a faísca, assim, o primeiro passo que eu consegui dar e vim para cá foi pela Poli mesmo, por essa oportunidade do intercâmbio. E você, Márcia, como que você foi parar aí na Europa? Elô, eu vim parar na Europa, na verdade, em 2006 eu entrei na Diageo, fiz a minha experiência na área de finanças. Em 2012, a Diageo lançou um programa global que oferecia mobilidade internacional para todos os, né, para todos os aprovados. Eu fui uma dessas selecionadas desse grupo, e aí em 2014 a vaga que me ofereceram foi uma vaga baseada em Londres, e aí desde então eu vim para cá em maio de 2014, vim para ficar um ano, e aí como a Mari também falou, me apaixonei, já era apaixonada por Londres, me apaixonei pela cidade, pela cultura, e já são 6 anos aqui, ainda sem previsão de volta. E você, Bia, conta a sua história pra gente. A minha foi um pouco diferente. Eu vim porque eu casei com um italiano e a gente resolveu morar aqui na Itália. Foi uma decisão assim racional e emocional também, porque por um lado eu pensei, bom, o euro vale mais, enfim, né? Foi meio uma questão assim, pensei por esse lado mais racional. Por outro lado, eu já tinha vontade de não mudar, né, definitivamente, mas passar um período fora, morar no exterior, eu já tinha um pouco de vontade. Falei, bom, vamos tentar, né? Vamos ver como é que vai ser, se vai dar certo. Aí eu gostei, fui ficando, gostei, mudei, e agora já estou aqui desde 2004, e
Até a gente voltou, né? A gente morou um período de 1 ano no Brasil por causa do trabalho, mas aí a gente voltou para cá. Isso foi em 2016 e agora a gente está por aqui mesmo e vai ficar, acho. Agora eu queria fazer uma pergunta para Mari. Ô Mari, um pouquinho antes do webinar, a gente conversou sobre como você começou sua carreira num ambiente de chão de fábrica. Você conta para a gente essa experiência? Conto. Então, eu comecei aqui na França durante esses 6 anos que eu estou morando aqui, e a primeira experiência em chão de fábrica foi numa refinaria, aqui no sul da França, onde eu me apaixonei também pela área, também morava na beira-mar, achei super legal a experiência. E durante a metade do período, a primeira metade, 6 meses, eu passei o tempo fazendo muito cálculo de consumo energético e como a gente diminuir consumo. Então, as minhas visitas na planta, elas eram bem esporádicas, mas no segundo período, mais 6 meses, que eles me contrataram como temporária, porque eu tinha um período meio sem nada da Poli, até eu voltar para cá, até eu voltar para o Brasil, eu fiz o que a gente chama no refino de parada técnica, e é um período onde a usina ela para e a gente entra nos equipamentos para fazer inspeção e realmente ver se está tudo direitinho para dar o aval, para fechar o equipamento e voltar a operar a usina. E nesse período a gente estava com uma baixa de efetivos e eu novinha, o pessoal foi me botando para fazer as coisas, e eu já vi essa diferença, assim, de tratamento entre eu e os outros homens que estavam lá, assim, o pessoal, no primeiro momento, tinha medo de falar comigo, né? Falava, nossa, é novinha, vai achar que eu tô assediando ela, ainda é menina, né? Então, o pessoal não vinha falar comigo, era bem difícil, assim, para eu conseguir me integrar na usina, não quando estava no escritório, nesse meio ambiente, não, mas sempre que eu punha o meu EPI, ia lá fazer inspeção, sair mesmo no campo, eu achei no começo bem difícil essa adaptação para as pessoas me aceitarem. Aí, depois desse primeiro passo, assim, deles verem que eu não tinha nada de diferente, que era nova, era mulher, mas não tinha problema, podia falar comigo, abordar, aí foi super tranquilo, depois desse primeiro momento, e acho que foi a experiência onde eu mais aprendi na prática e realmente a lidar com perfis bem diferentes de pessoas, porque os operadores, né, das usinas têm um perfil super diferente no final da gente no escritório, né, o dia a dia deles. Então foi basicamente nessa refinaria no sul da França durante 1 ano. E então você nota a diferença num perfil mais chão de fábrica e um perfil, porque hoje você trabalha em escritório. Isso, eu hoje trabalho no escritório, eu comecei então na refinaria, depois fui para um cargo de modelagem, que já comecei a ir mais para o escritório, ficar mais na gestão de projetos, e depois, agora estou nessa parte de transformação digital, quase como uma consultoria interna da própria empresa. Não falei onde que eu trabalho, né? Falei, trabalho numa empresa que chama Total, na área de óleo e gás, solar e eólico. E hoje em dia eu vejo que tem muito mais mulher. Então, quando eu estava em chão de fábrica, era 10% de mulheres, nada muito diferente de alguns cursos da Poli, e que a gente acaba se acostumando um pouco, né, com esse ambiente. E aí, depois, quando fui para o escritório, agora a gente tem 40% de mulheres, já é muito mais, né? É bastante, né? Até, eu acho que esse é até um ponto aqui que a gente quer discutir, né? Como aumentar esse número. Sim. E vocês, Bia e Márcia, vocês têm alguma coisa em relação à experiência do ambiente de vocês? Ele é mais masculino, mais feminino? Como que é isso na Diageo, por exemplo? Então, Elô, na Diageo eu me sinto uma privilegiada, porque a Diageo, eu acredito que até seja uma pioneira nessa agenda. Então, ela tem um equilíbrio muito forte, principalmente na área de finanças, né, que eu trabalho, é quase 50-50. Né? Então, e ela tem políticas para promover isso, eu sei que a gente vai falar sobre isso depois, então não vou fazer um spoiler, mas eu tive muita sorte e eu não senti isso, por exemplo, apesar de ser área de finanças,
tem muita mulher dentro da Diageo. E aí, Bia, em TI, na Itália? Então, aqui depende um pouco da área, né? Eu percebi bastante a diferença, porque quando eu comecei, né, no Brasil ainda, que comecei fazendo estágio na Accenture, tinha muito homem, tinha bem mais homem, era quase como se fosse na Poli, sei lá, 70% homem, 30% mulher. E na área de consultoria, né? Eu continuo ainda hoje na área de consultoria, passei por uma empresa final, fiquei 3 anos, aí eu voltei agora para a área de consultoria. Só que o que aconteceu com a minha necessidade, assim, pessoal, né, de ter que ficar mais em casa, ter que parar de viajar tanto, poder ter horário mais bem definido, eu meio que mudei de área, saí um pouco da área de projetos e passei para a área de application maintenance, quer dizer, eu consigo trabalhar mais do escritório, sem ter que ficar indo sempre no cliente, viajando. Com isso, o que aconteceu? Tem muito mais mulher nessa área, porque é o que acontece, né? Normalmente são mais as mulheres mesmo que têm essa necessidade. Agora, nesse momento, no meu time, é exatamente o contrário, tem muito mais mulher do que homem, é o oposto. Então, E isso é uma depende de você. flexibilidade que você acaba tendo aí de conseguir fazer essas mudanças. Foi o que, porque é uma necessidade que começou quando eu estava na Capgemini, aqui na Itália, e aí teve essa oportunidade de mudar de área. Eu tinha pedido assim para poder evitar, né, de ter que viajar por causa da família, filha, etc. E aí eles me falaram se eu queria então passar para essa área de application maintenance, porque tinha menos necessidade de viajar, etc. E aí eu aceitei e passei para essa área. E desde então isso era 2012, mais ou menos. E desde então eu meio que continuei nessa área. Eu fiz projetos também, mas continuei mais nessa área porque é melhor por esse motivo, né? É mais fácil de você conseguir fazer. Um equilíbrio. Conseguir conciliar as duas coisas. E tem mais mulher. Até Então é diferente. Pra gente até meio esquisito, sabe? Até demais, acho, às vezes, mas porque é diferente. Não é que seja ruim, é diferente. Depois de passar tantos anos só trabalhando com homem e estudar com homem, não sei o quê, você acaba se acostumando com um tipo de personalidade, de brincadeira, enfim, de tudo, né? Que com mulher, só mulher é diferente. Porque agora fala muito, principalmente nesse meu emprego que eu tô agora, que eu entrei, foi em 2017 que eu mudei, porque era mais próximo da minha casa. Depois do segundo filho, tive que eu procurei um emprego que fosse mais perto, etc. E tem muita mulher. E aí eu vejo assim, os assuntos mudam, sabe? Fala mais de roupa, fala mais de não sei o quê. É diferente. Dos filhos, principalmente. E, enfim, é diferente. Mas é engraçado, né? Tem bastante mulher agora. É um ponto interessante aqui, mas a gente também está discutindo da questão, né, justamente dessa troca de ambiente, da gente também conseguir popular ambientes tradicionalmente conhecidos como masculinos, com a população, né, porque no final aqui, acho que a gente tem capacidade, e tem que fazer esse estímulo aí para as mulheres também ocuparem esse espaço. E isso é até um ponto interessante que eu queria discutir com vocês, porque a gente está falando que, mesmo nesses ambientes, ou tendo troca, você acaba encontrando uma maior participação feminina. E na liderança da empresa de vocês, como que está esse ponto? Posso começar, Elo? Por favor, Mari. Até queria fazer um gancho com o que a Bianca estava falando, um pouco dessa área de TI, antes de falar de liderança. Eu também vejo essa tendência de ter bastante mais mulher, assim, nessa área de, não só TI, mas o desenvolvimento, ou mesmo gestão de projetos ligados a software na minha empresa, por ter essa flexibilidade de jornada de trabalho e de localidade também, né, de poder negociar, fazer um home office, ou se não, o escritório ser super prático, ter vários escritórios. Então eu vejo essa tendência muito grande aqui, e também nessa área de dados que eu estou agora, e também o fato das mulheres estarem militando muito hoje, né, para elas também
terem essa posição de liderança, principalmente quando se fala de dados hoje em dia, é uma coisa que eu vejo no meu ambiente de trabalho, porque elas defendem muito que dados hoje em dia é muito importante, né? Então, dados é você ter o poder, você ter decisão, você ter base de decisão e informação. E aí, a partir do momento que a mulher começa a também mexer com os dados, ter os dados na mão dela, começa a também ter um poder legítimo, não só a sua opinião, mas você está vendo os dados ali, né? Está tratando deles e tem moeda de negociação. Então, aproveito para falar um pouco dessa parte de liderança. Uma coisa que assim, para mim falta é ter mulher na liderança. Mesmo que tenham mulheres no meu ambiente de trabalho, mesmo que tenham 40%, eu não vejo mulheres em cargos de liderança. E mesmo a minha empresa tendo políticas, que talvez a gente vai falar um pouco mais, mas de puxarem mulheres, né, para cargos de liderança, não estão conseguindo. Tem uma grande dificuldade, e eu nunca encontrei realmente um modelo a seguir que eu fale, nossa, caramba, que mulher foda, que eu quero ser assim, né? Então, acho que é uma coisa que para mim falta muito. Eu ainda estou começando minha carreira, e eu me inscrevi até num programa de mentoria do trabalho da empresa, e até eles perguntaram, você quer homem ou mulher ou tanto faz? Aí eu falei, eu gostaria muito de uma mulher, porque durante os meus primeiros, agora eu completei 5 anos de trabalho, e eu nunca encontrei nenhuma mulher que foi capaz realmente de me ajudar, de me puxar, ou de qualquer coisa assim, que eu precisasse de um conselho honesto, assim, que fosse realmente que eu confiasse na pessoa e que eu me sentisse à vontade. Ou para se inspirar, né? E já aconteceu com o homem. Já tive esse papel, né, essa figura de um homem que eu confiava e que me ajudou muito, mas uma mulher nunca aconteceu. Então, assim, aí eu me inscrevi nesse programa, vamos ver o que vai dar. Bacana. Legal, E você, Conta pra Márcia? gente. Depois você conta pra gente, Mari. Elô, eu acredito assim que tem tido um avanço, né? Mas não é na mesma velocidade, da velocidade, por exemplo, no nível de gerência, que isso acaba refletindo na liderança mais sênior. Quando eu reflito na minha situação, eu vejo muitas mulheres líderes. Então, a CFO da Diageo, ela é mulher, eu tenho participação de mulheres equilibradas, mas tem um nível intermediário que eu ainda não vejo. Está progredindo, mas a gente a gente tem um círculo, tem um livro da Sheryl Sandberg, da CEO do Facebook, chama Lean In, e a gente começou um book club na Diageo para falar sobre esse livro, né? E ontem, exclusivamente foi ontem, e um dos temas foi por que às vezes a gente também, por uma questão, Bia, como você falou, de família, a gente também não vai e não se candidata para essas posições, por uma questão de vida, né, assim, de opção. Então, eu acredito muito que quanto mais equidade tenha no gênero, das divisões de tarefa, na criação dos filhos, as mulheres vão ter mais oportunidades de ter esses cargos de liderança também. Porque eu ainda, né, assim, minha visão é que a gente toma uma escolha, porque não tem essa equidade dentro de casa ainda, e aí fica difícil para você ter uma equidade dentro do trabalho. Eu concordo bastante com você, Márcia. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a dividir as coisas dentro de casa, tem diferenças biológicas, a mulher gere e amamenta. O restante é tudo igual. Né? Pode levar no médico, pode buscar na escola, e acho que isso É uma questão de cultura. Né, é uma questão de cultura, e a gente vê uma evolução entre as gerações, mas a gente ainda, né, tem um caminho longo a percorrer. Verdade. Indo até aqui para o próximo ponto, que a gente está justamente falando, né, desse momento da maternidade, né, que acaba sendo, acho que, um ponto-chave aí na carreira das mulheres. Bia, você pode contar um pouco de como isso funciona na Itália, os direitos femininos, masculinos, e como isso é tratado aí no ambiente de trabalho?
Sim, conto sim, Elo. Então, aqui as leis, eu acho que são bem diferentes que no Brasil. Eu acho que no sentido melhor até, porque, por exemplo, tem para a mulher, mas para o homem também, como acontece, tem a parte de licença obrigatória, maternidade obrigatória, que para a mulher, na verdade, é mais ou menos igual no Brasil, são 5 meses. E você pode tirar 2 antes do parto e 3 depois, ou se você estiver bem, você pode tirar 1 antes do parto e 4 depois. Tem que tirar antes do parto? Não pode trabalhar Tem, até? até Tem? o final não. No máximo, até 1 mês antes você tem que tirar. Mas eles estão vendo se talvez mude essa lei, mas por enquanto é assim. No máximo, 1 mês antes você tem que, até 1 mês antes você tem que sair. E aí, e 4 depois. Aí o que acontece? Depois disso, você tem direito ainda a 6 meses de maternidade facultativa. Você pode tirar sim ou não, e não necessariamente tudo num período inteiro. Você pode tirar, por exemplo, sei lá, faço 2 meses, aí depois eu paro, tiro outro mês, ou isso até 12 anos da criança. A diferença é que até os 8 anos, eles não pagam, o Estado não paga o salário inteiro, mas paga 30% até os 8 anos da criança. Depois, até 8 os anos? Ou é, 8 meses? não, 8 anos. Você pode, então, você pode, por exemplo, sei lá, tirar um dia por mês, tem que completar esses 6 meses, entendeu? No máximo, até terminar esses 6 meses, vai somando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, enfim. Ou sei lá, eu posso decidir que eu vou tirar 1 dia por semana até, não sei, até completar os 6 meses, entendeu? E isso eu posso fazer até os 8 anos da criança, recebendo 30% do período que eu tiro, né, de maternidade. Mas isso é para mulher. E como funciona para o Para homem? mulher. E o que eu descobri recentemente, porque eu não sabia, para ver como é que é, o homem também. Só que o que acontece? A maioria dos homens aqui, praticamente nenhum, nunca faz. Inclusive, meu marido não sabia também, nunca fez, porque não tem que é a coisa mais impressionante de todas, né? É tão A assim, divulgação. ninguém sabe, ninguém fala, e o que acontece? Provavelmente um homem que faz, nem acaba até ficando assim meio, né, sei lá, não faz por medo, por vergonha, porque acha que vai ser discriminado no trabalho, entendeu? Tem que ser a parte obrigatória, né? Eu acho que o negócio pode Inclusive eu ficar igual estava mesmo que lendo, deveria, não, eles não falam sobre isso. Na verdade, eu conheço uma minha colega, que o marido ajuda, como eles são sozinhos, não tem avó, não tem ninguém por perto, ele ajuda em casa usando essa parte da maternidade dele, da licença dele, mas é só um caso, não conheço mais ninguém que faça, sempre a mãe. E outra coisa que eu estava lendo agora, nesses dias, inclusive, é que agora eles estão pensando de aumentar a parte de licença obrigatória para o pai, que agora era de 2 dias, e depois passou para 5 dias, agora são 7, e agora eles querem aumentar para 1 mês, exatamente para tentar compensar essa diferença entre homem e mulher, e discriminação no trabalho, etc. Que é uma coisa muito boa, né? Porque é aquela história, por que a mulher tantas vezes não mal vista, né? Mas, sei lá, prefere um homem do que a mulher. Por quê? Porque o homem tem menos perigo, né? É menos se ausentar, arriscado. né? Exatamente. E se isso ficar igual, aí a gente acaba com esse problema, né? Não vai acabar completamente, porque um mínimo de diferença sempre vai acabar tendo, mas ajuda, né? A superar esse problema. Mas aí em Paris é um pouquinho diferente, né, Mari? Então, aqui, em termos legais, é bem parecido com o que a Bianca contou. Nós também temos os 4 meses, um pouco até menos, né, legais na França inteira e 1 mês para os homens. Só que a minha empresa dá um pouco mais para as mulheres, então a gente tem quase 6 meses também, e os homens também podem tirar um pouco mais dessas férias que a gente chama aqui para paternidade. Mas acontece também deles não quererem tirar muito pela questão externa das outras pessoas, mas 1 mês inteiro eles sempre tiram, sim.
pelo menos um mês, eles veem isso de outra forma. Aqui também tem uma questão de trabalhar 80% do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um colega bem próximo que trabalha de segunda, terça, quinta e sexta. Então, quarta ele não trabalha, quarta-feira é o dia dele cuidar dos filhos dele. O seu colega é homem. Homem, é. E aí isso é legal. É legal, né? Porque é justamente, acho que esse é o ponto de... Porque quando a gente fala de equidade, é justamente isso, equidade em direitos e deveres, né? Então, é muito legal. Ele fala, não, mas eu que tenho que buscar, eu que vou cuidar deles, e ele faz tudo mesmo nesse dia aí, ele que faz tudo que tem que fazer para as crianças. Porque aqui não tem aula de quarta à tarde. Então, tinha que um dos dois, né, a mãe ou o pai, fazer essa perua aí, buscar as crianças, trazer para casa e ficar com eles. E aí a escolha foi dele. Então, acho que aqui tem acho que talvez menos preconceito do que o que a Bianca estava falando. O pessoal, assim, vê de uma forma mais normal eles também terem que tirar dias. Eu acho que os tempos estão mudando, né? Eu acho que pouco a pouco vai... Inclusive, assim, até pegando o gancho, assim, recentemente morreu, né, a primeira juíza da Suprema Corte Americana, a Ruth, e eu assisti a série lá na Netflix, e o primeiro caso dela, inclusive, foi a defesa de um homem para ele ter um direito igual a uma mulher, que a bandeira dela sempre foi a equidade, mas justamente ele não teria direito a receber um auxílio do governo, porque ele estava numa função de cuidadora, mas essa função era vista como sendo uma função feminina. E aí ele se ausentou do trabalho e teria que pagar o imposto full em vez de pagar o imposto parcial que as mulheres têm direito. E essa foi a causa que ela ganhou, foi a primeira forma de colocar esse tema de equidade. Não da mulher ter um direito igual ao homem, mas do homem ter um direito igual à mulher, porque, né, a gente, quando fala em equilíbrio, é justamente esse ponto também, né? O quanto a gente também acaba tendo a partir do momento, por exemplo, essa questão da licença maternidade. Se a licença maternidade e a licença paternidade forem muito parecidas, você não vai ficar preocupada, essa mulher tem idade fértil, então não vou contratar, porque ela vai ficar 5 meses fora, o homem também. Ajuda muito a acabar com esse preconceito. Ô Márcia, e você aí, como que você vê esse ponto aí na Inglaterra? E até já puxando pro ponto específico, aí na Inglaterra tem leis específicas, né, para tratar o gender gap. Você pode contar um pouco, tanto dessa questão da maternidade quanto das leis? Posso. Vou misturar um pouquinho de tudo com a minha experiência aqui. Aqui em UK, as mulheres têm direito a 1 ano de licença maternidade, né? Só que com licença paga até 39 semanas, isso é a lei, e os homens têm direito a 2 semanas, né? Que é muito parecido com o do Brasil, se não me engano. O Brasil é 1 ano agora até. 1 ano, 1 mês. 1 mês, foi nosso 1 ano. Para os homens, foi nosso. Enfim, mas geralmente o que eu vi ultimamente é que, assim, eu vejo que as mulheres têm tirado bastante. Geralmente elas tiram 6 meses e acabam tirando mais 6 meses, porque aqui o custo para você colocar um bebê por berçário é muito caro. É muito caro. Se eu for comparar em relação ao custo do Brasil, é praticamente o dobro, né, para o mesmo nível de horas, etc. E realmente você tem uma hora que você tem que fazer uma conta econômica e geralmente quem paga essa conta é a mulher, que ela fica mais tempo sem trabalhar na licença maternidade. Uma coisa que, até linkando com algumas perguntas do chat que eu vi, até linkando com a questão de política, a Diageo globalmente fez a licença paternidade ser igual à licença paternidade. Então, a Diageo tem 6 meses de licença pagas para as mulheres e 6 meses de licença pagas para os homens. Isso foi lançado há 1 ano atrás, 2 anos, se não me engano, e aí ficou muito, na verdade, com uma questão no ar se os homens iriam tirar ou não,
né? Porque se fosse uma política só para as pessoas verem, né? Só para inglês ver, como a gente fala. Mas não, eu tenho visto muitos homens tirando a licença maternidade. E o legal é que, assim, a mulher ela tem que tirar a licença quando o bebê nasce, né? Não tem muita opção. Mas para a licença paternidade, o homem pode tirar até 1 ano de idade. Então, eu tenho visto casos de ou homens que tiram junto com a mulher e geralmente eles viajam juntos e ficam um tempo juntos, ou por uma questão de cuidado com o bebê, para a mulher poder voltar antes, eles acabam tirando depois de 6 meses, né? E isso, para mim, é um dos fatores que contribui muito com a equidade de gênero, né? E o que eu achei bacana foi que ela fez isso globalmente. A Diage fez isso globalmente, independente da lei do país. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um membro da minha equipe que vai ser pai na Colômbia, né? E aí ele vai tirar a licença paternidade de 6 meses, né? Mesmo que a lei do país não. É uma política global da empresa. É uma política global da empresa. Isso tem ajudado aqui até... Que legal isso aí, hein? É muito legal. É legal mesmo. As que mais ajudam, que mais funcionam para promover a equidade? Tem outros exemplos? Tem. Eu conheço uma empresa, nem sei se é o caso de falar o nome, enfim, que tem agora uma política que quer que metade, exatamente 50% dos cargos sejam ocupados por homens e 50% por mulheres. Cargos ou cargos de liderança? Eu acho que cargos em geral, eu acho que mesmo a quantidade de empregados tem que ser meio que igual. Tem que ser 50%, 50%. O objetivo é esse, não sei se vai chegar exatamente a 50%, 50%, mas o objetivo é esse, e aos poucos eles estão fazendo isso. Principalmente nos cargos de liderança, onde tem maior diferença, entendeu? Então, o que acontece? É quando chega no período de promoção, tentam promover mais mulher do que homem, tem que falar, não, agora tem que ser uma mulher. Esse é um outro tipo de instrumento que tem, e eu acho, na minha opinião, esse tipo de coisa da maternidade, de igualar as coisas, eu acho melhor, porque é uma coisa que é mais natural, entendeu? Você deixa, é uma escolha, você deixa a escolha da pessoa, se a pessoa quer tirar a maternidade, pegar a maternidade, ela pode, sendo homem, seja mulher, entendeu? Eu acho melhor, na minha opinião. Acho mais justo. O Guilherme está justamente fazendo essa pergunta, né? Quais são as diferenças entre homens e mulheres nesse ambiente e como incluir essas diferenças para um plano de equidade? Assim, isso é uma opinião, acaba sendo pessoal minha, mas eu ainda acho que é justamente esse momento da maternidade é divisor de chaves nas carreiras, tanto é que, às vezes, até para ascender nas carreiras, algumas mulheres adiam, né, a maternidade, acabam adiando essa gravidez aí para uma idade onde não dá mais para esperar. E tem até empresas, né, falando da questão de congelamento de óvulo para dar mais... Vocês acham que isso faz sentido? Ou é mais, o caminho é outro? Eu prefiro dar licença, porque, na verdade, você está falando para a mulher, olha, posterga aí o seu planejamento, sua vida pessoal, né, para crescer aqui. Não sei, pode ser que mude minha opinião no futuro, mas eu prefiro que tenha a mesma equidade de licença maternidade e paternidade como começo, né? Até porque, como mãe, né, eu acredito muito no papel das duas figuras. Né? Então, se a gente quer deixar filhos melhores, né, a gente tem que ter papel, a gente tem que ter os dois. O pai tem que ser presente também. O pai tem que ser presente, trazer os valores dele, até de criar vínculo com o próprio, né, com as crianças. Então, isso para mim foi, assim, muito bacana. E eu acho uma coisa boa, inclusive, para os pais, porque quando eles podem participar e eles sentem que eles podem fazer isso, eles ficam felizes, eles gostam. Não acho que existe um pai que fala, não, eu quero trabalhar, eu não quero ter a licença paternidade. É muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa boa para todo mundo. Esse link com a pergunta aqui da Estela, você acha que, então, o homem quer ter esse benefício? Ou vocês sentem alguma parte de resistência, né, em relação aos colegas homens por essas iniciativas? Aqui eu não vejo.
Aqui eu não Não, aqui vejo. também não. Em Eu acho relação a isso, não, mas tem até umas histórias assim para contar. Aqui na minha empresa tem uma rede de mulheres, acho que muitas empresas estão fazendo isso, né? É uma rede interna de mulheres. Aqui a gente chama de tuais. E a gente faz, às vezes, uns encontros entre as mulheres e vai almoçar, né, junto, vai fazer algumas coisas. E aí os homens ficam, às vezes, tirando sarro, né? Falar, mas daqui a pouco eu vou fazer almoço só entre homens. E eles não gostam muito, não, assim, de certos eventos que são feitos só entre O mulheres. clube do Bolinha da Luluzinha ainda existe. Mas, assim, em relação à maternidade, paternidade, não, isso acho que voltando à pergunta anterior, eu também concordo que seria a melhor opção, onde a gente teria que realmente começar a ter direitos iguais, tanto maternidade e paternidade, e concordo com a Bianca também, essa questão de cota, de cargo, eu acho delicado demais, eu acho que é muito complicado impor essa quantidade de metade, se a gente não tem profissionais suficientes nessa área para entrar na empresa e nem né, no mercado não tem. Então, eu acho complicado já colocar a cota aqui em cima. Acho que a cota tem que vir de baixo para cima. como uma E coisa colocar, natural. Cabe a nós inspirar mais mulheres nessa carreira, né? Cabe a nós como para inspirar mulheres no futuro, para ter mais gente mais mulher qualificada, para que cota não seja necessária, né? Porque às vezes até você fica se perguntando, né? Isso nunca não aconteceu comigo, mas eu estava organizando um evento entre mulheres nessa semana que passou, e aí uma das mulheres me contou que isso abalou muito a vida dela, porque ela ganhou uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer uma pesquisa, e aí um cara, né, um colega dela falou, brincando, mas falou, você ganhou porque você é mulher, porque eles tinham cota e tinha que ter uma mulher. E aí ela, não, fica quieta, né, nem ligou. Só que quando ela chegou lá, eram 40 pessoas, das 40 só tinham 4 mulheres. Aí ela ficou pensando, gente, acho que era verdade, né? Será que me escolheram só porque eu sou mulher? Então, acho que ela falando, né, que mexeu bastante com o psicológico dela, com a autoestima. Será que realmente estão me escolhendo porque eu sou mulher? E, então, acho que tem esses dois lados, né? Senão, não é porque você é mulher que você está nesse cargo. Mas porque você era o profissional melhor, né? Não porque você é mulher. Vocês já passaram por alguma situação específica onde vocês sentiram que, ou seja numa entrevista, ou no dia a dia mesmo, que fizeram algum tratamento diferenciado, uma pergunta específica pelo fato de vocês serem mulher? Comigo aconteceu. Desculpa, não posso falar? Vai, Beyoncé, Bia, depois eu falo da minha. Tá. Aconteceu, foi uma vez só, mas aconteceu. Eu estava fazendo uma entrevista de trabalho, era um senhor, não sei quantos anos ele tinha, mas era mais velho, sei lá, uns 60 anos, talvez um pouco menos. E estava indo bem a entrevista, estava perguntando, conversando super bem, não sei o quê. Aí no final ele perguntou, mas você é casada? Você tem filhos? Falei, sim, tenho. Pronto. Aí ele falou, aí ele continuou insistindo, mas quantos anos têm seus filhos? Quantos são? Aí eu falei, tem uma maior, né? Uma menor. Nossa, é pequeno, né? Mas como é que você faz para cuidar? E se fica doente, como é que você faz? Aí, quando eu falei, ele meio que mudou, assim, sabe? Eu achei tão esquisito. Falei, nossa, né? Que pergunta, ninguém nunca tinha me perguntado uma coisa dessa. Por que ele pode perguntar? Foi bem, assim, bem explícito, sabe? Aí eu achei meio esquisito, meio chato. Mas aí eu, inclusive, fiquei até pensando. Falei, bom, esse aí foi bem cara de pau mesmo, né? Não deveria ter perguntado e, enfim, tudo bem. Melhor até, porque era um ambiente bem cheio de homem, assim. Falei, bom, nesse tipo de lugar, melhor nem acabar nem indo, né? Mas aí você começa a pensar, quantas pessoas será que às vezes pensa e não fala, né? Não chega, não tem o grau na verdade, perguntar, assim, mas pensa. Mas na verdade, acho que o ponto é assim, e justamente a questão da equidade. Ninguém faz esse tipo de pergunta quando está entrevistando um homem. Aí vai perguntar para uma mulher, assim, se você está numa entrevista de trabalho e leu ali quais eram os requisitos e você se candidatou, é porque a sua administração de como você faz na sua casa não é problema. Se seu marido está cuidando, ou se é babá, ou enfim, você vai deixar na creche,
Isso acaba sendo um problema pessoal, e eu acho que esse é o ponto, né? Tem que tratar isso como um problema do casal, né? E não necessariamente só da mãe. Mas é interessante que as mulheres ainda passem por isso, né? É Esse tipo. verdade. E só Exatamente. para completar, para ver a diferença, na outra empresa onde eu estava antes, com a minha chefe, que era mulher, mas não acho que é porque é mulher, é mesmo uma questão de cabeça, isso eu acho. Foi exatamente o contrário, porque nem sei, a gente estava conversando ainda na entrevista, aí meio que surgiu esse assunto da maternidade, não sei o que, até falei, ó, eu não vou mais ter filha, não sei o que, acabou, porque já, né, enfim, já... Tenho 2. Aí ela falou, ela falou, mas a gente nunca sabe, né, tipo, não tem importância, tanto faz isso, para ver a diferença, né, de pensamento entre uma coisa e outra. Elo, assim, só linkando, né? Eu acho muito. Quando foi lançada essa lei aqui em UK de gender gap, foi uma mulher que fez com a base da legislação e ela foi fazer uma palestra na Diageo, né? E ela começou a contar um caso, ela falou que às vezes a gente mesmo tem eu vou falar em inglês, não sei a expressão em português, tá? Que é um unconscious bias, né? Então, ela falou que ela tinha uma funcionária muito boa e que O viéses inconscientes. Exatamente. E aí ela ficou pensando que a funcionária tinha uma oportunidade, mas ela pensou, nossa, mas tinha que viajar. E ela ficou pensando, não, mas ela tem filho, ela tem isso. Ela falou, não, peraí, eu não posso pensar nisso, isso é um problema dela, né? É um problema dela gerenciar a vida dela. Então, eu falo, a gente também tem que estar consciente dos nossos, né, vieses inconscientes para poder tomar essa decisão. Eu falo do meu exemplo aqui, porque hoje eu tenho uma função que a maioria do meu time está em Budapeste, eu moro em Londres e eu moro sozinha com a minha filha em Londres, né? E essa vaga que eu estou exigiria que eu viajasse uma vez por semana, né? Uma vez por mês e ficasse uma semana em Budapeste, né? E eu fiquei óbvio que eles não me perguntaram isso na entrevista, mas poderia ser um fator, né, de decisão de que talvez um dia eu não pudesse viajar. E pelo contrário, não foi um problema. Eu fui escolhida para a vaga, viajei uma vez por semana, uma semana por mês, né? Óbvio que nesse meio tempo aconteceu o Covid, mas com essa brincadeira, minha filha, ela fez planos, ficou uma semana na casa de uma amiga, outra semana na casa de outra amiga, chegava e já planejava. Uma dessas semanas eu levei ela para Budapeste, ela fez um camping internacional. Então, eu acredito que a gente não pode ter esse tipo de consciência, porque cabe a nós decidir isso, não cabe ao empregador, né? E a gente tem que estar muito ciente disso quando estiver recrutando alguém. Aqui no chat surgiu até uma pergunta, né? A gente está falando de equidade feminina, mas aqui vamos até passar um pouquinho para o tema, para a pauta diversidade como um todo. Vocês sentem algum tipo de diferença no tratamento da empresa por serem estrangeiras? Vou começar. Pode? Pode, por favor, Mari. Na prática, eu não sinto, mas na teoria, aqui tem uma diferença, porque eles não podem contratar a gente para nenhum cargo aqui, se eles não provarem que não conseguem contratar nenhum local para essa vaga em questão. Então, assim, é uma burocracia a mais para eles conseguirem te contratar, todo um procedimento a mais para dizer que não tem nenhum profissional com o seu perfil aqui para eles te contratarem. Mas no dia a dia, com os meus colegas, eu não sinto diferença, fora uma brincadeira que realmente foi juntando até essa parte diferença homem, mulher e estrangeiro. Esse colega que dizia ser meu colega, né, de mestrado, ele fez o mestrado patrocinado pela mesma empresa que eu. E no final, a empresa não contratou ele, mas só me contratou. Aí eu ouvi ele brincando, falando até para mim que estava na roda, mas a Mari foi contratada porque ela é mulher, estrangeira, só falta ser deficiente. Você acredita? Bem invejoso, né? Sempre tem, né? Sempre tem essas pessoas, né?
Gente do céu. Aí, assim, foi a única vez que eu realmente, que as pessoas, que rolou esse tipo de comentário, mas fora isso, eu vejo o pessoal aqui bem aberto e até gosta de se aproximar de você por você ser estrangeira, aprender mais a sua cultura. Fala que é brasileiro, o pessoal adora brasileiro aqui. Acho, assim, é bem legal. Eu sou mais da linha da Mari também. Aqui o processo de visto é com o mesmo sistema de pontos, você tem que provar que você, né, é especial para ter a vaga. Mas dentro da empresa eu não senti nenhuma diferença, até porque Londres é muito internacional, tem gente de todos os lugares do mundo, de todos, assim, eu não sei no interior da Inglaterra, mas dentro né, da cidade é muito internacional, então é raro às vezes até encontrar um inglês. Mas eu não sinto... Igual Miami. Eu não sinto diferença, não. E você, Bia? Não, aqui também não. Tem brincadeira, né? Eles brincam assim, mas nada de maldoso. Eu não sinto também. Mas então, a única diferença é que eu não, no meu caso, eu não tive que pedir visto, essas coisas, porque eu já tinha a cidadania por causa do casamento. Então, não sei, eu não tive esse problema de ter que demonstrar alguma coisa, porque eu já tinha cidadania, então foi normal, como se eu morasse aqui já, como se eu fosse italiana já. Mas não sinto preconceito. A única coisa, eu acho que talvez dependa da origem. Como a Mari falou, brasileiro é bem visto, porque é tranquilo, né? Gente boa, não dá problema. É difícil você ver, sei lá, no jornal que brasileiro fez alguma coisa, né? E tem raça, tem povo. É bom porque, né, aqui todo mundo tem, às vezes sente, né, como fala, síndrome do vira-lata, que o brasileiro não é reconhecido. É bom escutar isso de vocês, né? Eu acho. Sim. Eu acho que as pessoas reconhecem. O brasileiro é visto como mais tranquilo, e depois fala do Brasil, as praias, aqui não gosto, o carnaval. Aí a gente é visto como trabalhador, como quem trabalha bastante. Também. Sim. Aqui, assim, é um conceito, assim, que brasileiro trabalha, enfim. É um conceito empírico, na verdade. Na minha empresa, tem vários brasileiros e o pessoal gosta de pegar brasileiro aqui. Em processo seletivo. Não, legal isso, hein? Aqui na Itália, não chega a ser assim. É indiferente, na verdade. Não chega a ser que brasileiro é melhor, não. É indiferente. Não, será que eles têm uma cultura mais próxima do italiano? Não? Pode ser, né? Pode ser. Aqui eles têm essa, assim, da visão também do brasileiro, né? Mas tem uma questão do brasileiro sempre deixa para a última hora. Principalmente aqui na Inglaterra, né? Que tudo é planejado, que tudo é certinho. Isso tudo, é verdade, entendeu? é verdade. E aqui também, tem razão. Eles têm a visão de que a gente entrega, mas é sempre no último minuto, entendeu? Sempre nos 47 do segundo tempo, tá ali, mas vai, sempre bem, né? Mas isso é uma coisa que eu acabei mudando ao longo desses 6 anos. É verdade. Né? As reuniões, assim, as reuniões aqui começam na hora, entendeu? Então, se você entra 2 minutos atrasado, você pede desculpa, né? As pessoas não têm medo de terminar a reunião, independente de quem seja, né? Olha, tem uma reunião, preciso sair, né? Então, independente, então isso eu acho muito legal, esse respeito com o horário das pessoas aqui. Tanto que no começo, isso foi uma coisa que eu me assustei, eu falei, meu Deus do céu, eu ia 10 minutos antes. Falou não pro chefe. Eu não posso chegar atrasada, né? Mas isso é muito legal. Uma coisa, brincadeiras à parte de tratamento, mas eu lembro quando eu mudei para cá, foi em 2014, foi a Copa, né? Foi a Copa do Brasil, da Alemanha, Alemanha-Brasil, e meu chefe era alemão. Então, ele nem fez brincadeira de tão desconcertado. Humilhado, né? De tão humilhante que... De tão desconcertado que ele ficou do 7-1, até com né? dó. Ficou até com dó. Todo mundo.
Agora, Márcia, eu queria fazer mais uma pergunta para você, retomando o tema, né? Você até comentou que a legisladora foi fazer uma palestra na Diageo. Conta um pouquinho mais da lei, como que é a lei em si, o que isso traz para o país, enfim, A ou lei, traz luz ao problema? eu acho que a lei, assim, o que eu acredito é que existem duas forças muito grandes que podem fazer isso. Uma são as empresas, né, próprias lançando essas políticas, e tem o lado do governo também para fazer esse tipo de mudança meio que forçada, digamos assim, né, para criar mais equidade. O que aconteceu nessa lei foi que, a partir de empresas com 250 funcionários, você tem que publicar a diferença de salário entre homens e mulheres na sua empresa. Tem um certo critério, né? E eu não vou ser um especialista nisso, mas isso te dá muita visibilidade e as empresas têm que publicar e essa informação ela é pública. Então, se você for no site do governo, você digitar o nome da sua empresa, você consegue saber qual a diferença de salário e aí que tem, né, entre a hora, porque aqui o salário é meio que por hora para todo mundo, assim, é diferente do conceito do Brasil. Então eles medem a sua hora, seu salário por hora versus homem e mulher. Também pede a quebra dos salários mais altos, né, dos salários mais altos, médios e baixos. E também tem uma questão de bônus também. Então eles não só consideram o seu salário médio, como a questão de bônus também. E aí tem diferença, e aí foi muito polêmico, porque as empresas também tiveram que se ajustar, é público, né? E só que, assim, é muito recente para você sentir uma mudança, eu acho que na sociedade, digamos assim, né? Mas eu achei muito bacana, porque vai trazendo a luz, né? Vai dando visibilidade da onde a gente está. Não tira aquela questão de, não, paga menos é mentira, né? Não, tá lá. Né? Você quer lá ver, tá lá, entendeu? Então, eu acredito que os governos também têm um papel muito importante em aumentar a equidade de gênero. Tanto seja em leis, né, como licença maternidade, paternidade, que pode ficar a critério, quanto essa própria que põe a luz no gender gap salarial, né? Tá ali, né? Tá ali para quem quiser ver, né? Goste ou não, tá ali, né? E na França, na Itália, tem alguma lei específica nesse sentido? Ou ainda fica muito a cargo das empresas? Aqui é isso aí, fica a cargo das empresas e ninguém publica nada. Não, aqui também não. Porque tem a privacy, não sei o que, não. E vocês, em relação a isso, vocês sentem que aí na Europa, na relação do gender gap, a gente está mais avançado, igual, Brasil, ou eu acho até um passinho atrás? Eu acho que aqui é mais avançado. Mesmo, sei lá, em casa, os homens ajudam mais do que no Brasil, cozinham, limpam a casa, é diferente. Se bem que a cultura é diferente, porque aqui, empregada, vamos supor, faxineira, custa mais caro. Então, as pessoas já estão acostumadas a fazer sozinhas mesmo, sabe? Mesmo quem é rico. É difícil ter gente que pode ir faxineira, passar, dar uma arrumada, mas não é igual no Brasil, sabe? Todo dia, o dia inteiro. E isso para o homem e para a mulher, então, é lógico que o homem tem que acabar ajudando, mesmo nas gerações mais velhas, porque eu vejo o meu sogro sempre ajudou em casa, ele ajuda ainda, e é diferente, eu acho. A média do povo, assim, é menos machista, eu acho, desse ponto de vista. A gente está quase terminando aqui o horário. Eu vou aproveitar só para fazer a última pergunta aqui que surgiu no chat. A gente falou das estrangeiras. Eu sei que vocês não vivem isso na pele, mas vocês enxergam diferença no tratamento de mulheres negras ou trans? Eu enxergo, não tratamento explícito, mas eu enxergo quantidade. E a quantidade que eu enxergo é menor. Sim. Isso é um fato. E tanto você diz em funções... Não, de uma maneira geral. De uma maneira geral, na universidade, de uma maneira geral, na universidade e terminando a faculdade para entrar no mercado de trabalho,
mas eles apoiam muito e militam bastante também, como no Brasil está acontecendo aqui também. Então, desde que essa mulher negra ou trans está no mercado de trabalho, ela acha o emprego sim, mas tem que chegar no mercado de trabalho. É essa parte aí, essa parte de chegar no mercado de trabalho que eu ainda vejo pouco número. Eu Aqui também. também. Aqui Vai. também. Aqui também é bem diferente, eu acho que completamente diferente do Brasil, porque aqui na Itália, assim, no Brasil tem bastante negro. Aqui na Itália eles são pouquíssimos. Os que tem são os imigrantes que vêm da África, que é refugiado. Mas Então, aí acaba é bem sendo diferente. também a questão da representação dentro da população total, né? Porque acho que o problema aqui no Brasil é que tem uma representatividade muito grande na população e não nas empresas, né? Então, acho que aqui não tem praticamente. Acaba tendo essa diferença. Londres, você disse que é bem internacional, né, Márcia? Então deve ter cosmopolita. Eu acho que tem maior participação, mas eu ainda acho que nem a Mari falou, ainda a agenda está atrás. Não é uma agenda. Eu acredito se fosse comparar a agenda de equidade de gêneros, está mais avançada, mas a equidade, né, de etnicidade que a gente está falando, ou como trans também, ainda acho que de trans não tenho muita experiência, para ser bem sincera, mas de mulheres negras eu acho que é para trás. Eu acho que ainda precisa avançar mais nessa agenda. Pode ser, eu não sei dizer se tem a ver o fato da pergunta anterior do preconceito que a gente sente ou não, pode ser que tenha a ver com o fato da cor. Não sei, aqui realmente não, a gente não sente, mesmo porque a gente está aqui em um país estrangeiro, trabalhando na área que a gente trabalharia no Brasil, não pode dizer que a gente sofre preconceito, muito pelo contrário. Então... E uma coisa que eu acho legal aqui, só mudando até de assunto um pouco, mas que eu lembrei, que também que eu achei diferente, é a questão de idade no currículo. Eu não vejo aqui tendo idade no currículo para selecionar. E isso eu acho muito bacana, que no Brasil a gente ainda coloca a idade no currículo, né? Eu não sei, assim, na minha época eu saí há 6 anos, mas eu ainda acredito aqui que coloca ainda. Mas aqui os currículos, os que eu vi, não colocam a idade. Tenta, inclusive, na questão dos vieses inconscientes que você mencionou anteriormente, a idade também acaba saindo da equação. Sim, acaba interessante. Isso é legal. Aqui tem. Oi? Londres está mais avançado aqui, pelo que a gente está vendo, né? Assim, mas acho com certeza. Né, Itália e França está mais parecido com aqui. Vocês colocam foto também? Então, tem opção, Tem, a França na França os currículos têm muita foto. É obrigatório. Não, é obrigatório colocar foto. Eu cheguei aqui, aí eu não colocava foto, e aí na primeira universidade que eu fui fazer aqui, aí tinha um ateliê do currículo, né? Aí eu levei a maior bronca. Mas como assim não tem foto no seu currículo? Faz de novo, joga isso fora. Falei, gente, como assim? Não vou colocar foto, não. Eu me recusei a colocar foto no primeiro ano, aí eu consegui um estágio. Imagina. Eu falei, gente, vamos selecionar pela minha cara? Vai olhar se eu sou bonita, se eu sou fake, se ele vai me achar que se eu sou branca, amarela, se tem cabelo escuro. Não, eu falei, eu não vou colocar foto. Aí eu arranjei um estágio na Bélgica, e aí no ano seguinte, todo mundo punha foto. Eu coloquei foto também no meu currículo. É engraçado. Para ver como é costume, agora, né? Eu assim, acho bem esquisito colocar, mas se aí coloca, vocês acham normal. O currículo foi meio substituído pelo LinkedIn, que tem esse padrão, né? Agora sim, mas na época, né, 2014, isso, o LinkedIn ainda não era tão usado. Meninas, tá uma delícia a nossa conversa, mas eu queria até, né, estamos aqui no minuto final, queria ver se vocês tinham alguma coisa. Eu sei que está super tarde aí na Europa, queria agradecer duplamente aí pela disponibilidade de vocês conversar com a gente nesse horário. E considerações finais? Eu queria agradecer, adorei conhecê-las.
Não conhecia a Bianca e a Márcia, achei uma experiência super legal, acho que a gente tem que, sim, levar essa palavra aqui, né, que a gente está tentando para todo mundo, para as meninas mais jovens, porque a gente está falando de cota, né, citamos cota em empresa, mas eu acredito muito que a gente tem que ter essa cota mais embaixo da pirâmide, para ter mais meninas fazendo faculdade na área, para depois ter mais mulheres no mercado de trabalho, e é isso, para incentivar todo mundo que talvez fique com medo, achando que não dá sim. E muito obrigada de novo, Elô. Obrigada, Mari. Yes. Bia? Eu também Márcia. queria agradecer. Tá bom. Eu Pode falar, Bia, aqui, pode falar, Bia. Eu termino, pode falar. Tá bom. Eu também queria agradecer a oportunidade, agradecer também a Mari, a Márcia, pelo bate-papo, pelas ideias que a gente trocou. É bom, é legal, e só, eu também concordo, para incentivar desde cedo. Só a última coisa que eu vou contar, por exemplo, a minha filha, logo que ela começou no ensino fundamental, eu acho que é meio, sei lá, preconceito, não sei, que ela ouvia na escola que matemática era difícil, e ela chegava em casa e falava que matemática era difícil. Eu expliquei para ela, falei, Martina, não é difícil. Aliás, eu adoro, acho muito melhor matemática, gosto mais, acho mais, né, assim, mais fácil de entender do que ter que ficar estudando história, ler. E ela se convenceu, ela entendeu isso, tanto é que ela começou a adorar, agora ela gosta muito de matemática, inclusive agora ela escolheu o científico, que chama científico, que seria exatas, para o ensino superior. Então é bom a gente incentivar, e inclusive, assim, para as pessoas próximas, né, em casa, que a gente conhece, para ensinar a gostar, né, para dividir essa, não que todo mundo tem que gostar de matemática, claro que não, mas para passar essa mensagem que não é assim tão difícil, não é difícil, depende se você gosta ou se você não gosta. Tá. Eu vou fechar também. Eu queria muito agradecer essa oportunidade, Elô, e ao Clube Minerva também, porque é uma conversa que a gente precisa ter, né? Acho que esse é só o começo da jornada. Eu espero ver muito mais tipo de conversa assim. Adorei conhecer a Mari também. Eu espero que a gente consiga manter contato e mostrar. Eu acredito que a gente tem que mostrar o caminho para as mulheres, para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as filhas de amigas que a gente conhece, que quanto mais experiência você der, mais abrangente for, criar curiosidade, criar leituras. Eu sou super apaixonada por livro, então fica aí a dica para incentivar as nossas meninas do futuro, para que essa conversa mude, né? Para que quando elas tenham esse tipo de live, esse já foi superado. Bacana, gente. Obrigada de novo. E é um prazer, gente. A gente hoje fica por aqui.